Bom, boa noite, bem-vindos todos para o nosso We Care Talk. Antes da gente apresentar os nossos convidados, queria falar só um pouquinho do projeto We Care, que, na verdade, iniciou já no semestre passado, de forma online, com a palestra do Dr. Rodrigo Bressan. No convite foi o link até para aqueles que não assistiram ano passado, quiserem assistir agora. E ele agora continua com o trabalho dos DINs. A gente criou um momento opcional para os alunos de rodas de conversa, para falar sobre saúde mental, para acolher sentimentos, para ajudar eles a entender o momento que estão passando. Além disso, a gente tem vários alunos interessados em psicologia que têm nos procurado para entender um pouco mais sobre tudo isso. Então, mas não adianta nada a gente só fazer esse trabalho com os nossos alunos e não fazer com os pais. Então, em uma conversa com a APA, a gente foi chegando como poder atender e fazer um momento informativo para os pais, e foi onde surgiu a ideia dos Talks, We Care Talks. Os assuntos foram selecionados pela APA, pelos pais da Avenues. Então, hoje a gente abre aqui, mas vamos ter outros. Então, vamos ter esse foco muito mais informativo e não só dizer para vocês o que é, por exemplo, ansiedade e depressão, mas também como lidar com isso. Então, pensando em estratégias, a gente conversou muito sobre estratégias de como lidar com esses momentos. O Instituto Ame Sua Mente, eu não sei, para aqueles que não conhecem, do qual o Gustavo faz parte, o doutor Rodrigo Bressan faz parte, eles têm uma frase no site deles que fala: conhecimento é a melhor arma contra o preconceito. E essa é a nossa intenção aqui, é trazer conhecimento para todos nós, para que a gente possa lidar cada vez melhor com os nossos alunos, vocês em casa, poder ajudar uns aos outros. Então, vamos continuar. Vou apresentar os dois para vocês e depois passar o microfone, porque é com eles hoje. Então, a Mariana é psicóloga, mestre em Fisiologia pelo Instituto de Biociência da USP, especialista em Neuropsicologia pela USP também, com experiências na área de Neuropsicologia, Neurociência e Neurociência da Educação. Obrigada. Bem-vinda, Mari. O Gustavo Stanislau, médico psiquiatra, especialista em Psiquiatria Infantil e da Adolescência pelo Hospital das Clínicas de Porto Alegre, doutorando em Psiquiatria pela Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, pesquisador do Programa de Reconhecimento e Intervenção dos Estados Mentais de Risco, pela Unifesp também, membro do Grupo de Estudos de Adições Tecnológicas, pela Universidade do Rio Grande do Sul, pesquisador e membro associado do Instituto Ame Sua Mente e organizador e coautor do livro Saúde Mental na Escola, o que educadores devem saber. Então, recomendo o livro, vale muito a pena. Bom, a estrutura aqui, a gente pré-selecionou algumas perguntas, levantando assuntos, temas e abordando exatamente situações e demandas que a gente sabe que vem dos pais, isso conversando com os DINs, em situações com pais também. Então, a gente vai abrir primeiro para esse bate-papo e depois para perguntas de vocês e daqueles que estão online também. Bom, para começar, eu acho que seria muito interessante a gente explicar, porque a gente fala muito de faz acompanhamento com psicólogo, faz acompanhamento com psiquiatra, o que é isso, e porque existe até hoje ainda uma dificuldade de entender a diferença, existe um estigma, existe um preconceito, né, até de entender o que é a diferença entre um psicólogo e um psiquiatra e como é a abordagem de tratamento de cada um. Então, pode começar. Bom, vou falar da minha parte, assim, o psiquiatra, então, ele é um médico, né, ele faz a formação em medicina, depois ele faz uma especialização, que geralmente gira em torno de 3 anos, a gente se forma em psiquiatra de adulto, né, e eu tenho, por exemplo, no caso, uma especialização em psiquiatria infantil, que são outros 3 anos, né, na formação. O psiquiatra, o grande diferencial é o fato dele ter autorização para prescrever medicações. Mas daí a gente tem um grande problema, né? Que é aquela crença de que o psiquiatra só prescreve medicações. E esse é um dos grandes motivos para as pessoas não chegarem no consultório do psiquiatra, né? Muitas pessoas chegam dizendo assim: o senhor não vai me prescrever remédio, né? Mas já dizendo assim: o senhor vai prescrever remédio, né? Hoje em dia, eu acho que a psiquiatria e a psicologia têm andado cada vez mais próximas, assim, mais próximas da ciência, sabe? Então, a gente utiliza muitas técnicas, assim, né, que são técnicas
embasadas em análise do comportamento, na terapia cognitiva. Alguns psiquiatras, eu tenho uma formação em análise do comportamento, então alguns psiquiatras têm formação para fazer terapia também, mas o nosso diferencial é esse, basicamente. É ser médico e, eventualmente, prescrever as medicações, quando necessário. Gente, boa noite a todos. Então, como o Thiago falou, a gente trabalha muito... Gustavo. Todo mundo me chama de Rodrigo, Não, normalmente. Acabei de falar com o Thiago. Gustavo. Então, a gente trabalha muito junto, né? É uma parceria muito grande, o psiquiatra com o psicólogo. Na verdade, a gente, psicologia, a gente trabalha justamente nessa linha. A gente trabalha 5 anos, né, na faculdade de psicologia, né, enquanto psiquiatra faz medicina. E a gente trabalha nessas linhas para justamente tentar entender, trabalhar o autoconhecimento, né, entender como que os pensamentos, as crenças, o comportamento, as emoções estão influenciando na vida da pessoa e como que a gente pode desenvolver habilidades, né, e novos hábitos e comportamentos para que a gente consiga melhorar a qualidade de vida das pessoas, porque o bem-estar, ele é uma habilidade que pode ser treinada. Então, isso é uma coisa muito legal, a gente trabalhar pensando nessa neurociência, na neuroplasticidade, que a gente pode, sim, interferir, né, em como o nosso cérebro está sendo estruturalmente desenvolvido. Né? E aí o trabalho junto, né, com a psiquiatria é muito interessante, porque a gente vai vendo até que ponto só uma terapia vai funcionar e vai resolver o problema, e até que ponto a gente precisa conjugar, né, as duas coisas, por exemplo, a abordagem medicamentosa e a abordagem terapêutica, para que a gente tenha, então, um resultado ótimo, né? Melhor. Eu, na verdade, me dei conta agora que eu não me apresentei para aqueles que não me conhecem, né? Estou tão acostumada a falar com os pais, que eu sou Sabrina, sou Dean do Upper Grades, eu cuido dos alunos de 10 to 12 grades, tá? Então, e de formação, eu sou psicóloga também, neuropsicóloga, então aqui a conversa é entre colegas mesmo. Desculpem, eu me dei conta depois que falei de vocês. Então, assim, na verdade, essa questão das diferenças, né, é uma coisa que a gente ouve no dia a dia aqui. Então, precisa procurar um médico. Não, médico eu não vou. Então, eu acho que é importante a gente trazer esse momento inicial. Até porque alguns estudos mostram que 1 em cada 5 pessoas apresentam um transtorno mental e dessas, e 50% desses casos aparecem antes dos 14 anos de idade. Então, é um número que assusta muito. Se a gente for pensar, 1 em cada 5 tem algum transtorno, e eles aparecendo muito novos antes dos 14 anos. Então, com base nisso, né, nessa informação, que são estudos bem estruturados, que vocês têm acompanhado também, eu queria que vocês compartilhassem um pouquinho quais são os transtornos que a gente mais vê em crianças e depois em adolescentes. Vamos pensar crianças até os 10, 12 anos, até porque a gente tem aqui pais responsáveis de todas as idades da escola, não só de middle, upper grades, são de todas as idades. Bom, tem uma coisa que eu acho importante nesse tipo de pergunta, é a gente tomar um pouquinho de cuidado para quando a gente faz uma classificação, né? Nessa faixa etária costumam surgir mais esse tipo de transtorno, e a gente ficar muito alerta a esses tipos de transtorno e parar de prestar atenção em outras coisas que possam vir a acontecer. Isso acontece bastante comum quando a gente fala, por exemplo, sobre o transtorno de déficit de atenção e diz que ele é muito prevalente entre meninos, por exemplo, e as pessoas começam a acreditar que meninas não têm TDAH, tá? Então, assim, a gente precisa só tomar um pouquinho de cuidado. Os transtornos mais prevalentes em crianças menores são os transtornos comportamentais, a gente chama, né? São os transtornos mais associados com os problemas de oposição e desafio, os problemas... O próprio TDAH é bastante comum nessa faixa etária. Existe um pico de incidência, um pico de identificação nesse tipo de transtorno ali por volta dos 6, 7 anos de idade, que é um momento onde a criança precisa se organizar na sala de aula, né? Precisa gastar um pouco mais de tempo focando em alguma atividade. Então, existe ali um aumento na identificação desse tipo de caso. Então, os transtornos mais comuns na infância são esses transtornos mais comportamentais. A partir de 10, 12, 14, a gente começa a ter uma incidência maior de queixas de ansiedade e depressão,
Pessoal, eu não estou dizendo que não existam montes de casos de ansiedade para crianças menores também. A incidência é razoavelmente alta. Também é importante lembrar que quando eu falo ansiedade, eu estou falando de um guarda-chuva onde existem vários diagnósticos abaixo da ansiedade, né? Que vai desde a ansiedade generalizada até, nessa faixa etária menorzinha, bastante comum, a ansiedade de separação, né? Uma criança de 8, 9 anos que não consegue se afastar da mãe e do pai, de uma forma, fica muito angustiada ao se separar e coisa do tipo. A partir de 10, 12, 14, a gente tem, então, um aumento de incidência nesses transtornos, no transtorno de ansiedade, na depressão, mesmo nessa faixa etária, mesmo assim, a gente ainda tem, obviamente, né, diagnósticos de TDAH e os problemas de conduta que eu citei antes, tá? Na minha prática clínica, eu vejo exatamente isso, né? As crianças menores, muito transtorno de déficit de atenção, transtorno positivo desafiador e ansiedade também, ansiedade de separação. Ansiedade, eu acho que permeia quase todos os casos que eu atendo, né, tem ansiedade envolvida, né? E mais para frente, os jovens, adolescentes, que é muita pressão, essa coisa da faculdade, do vestibular, uma opção de coisas, eles ficam muito ansiosos também, e aí muitas vezes até desenvolvendo depressão, né? É o que eu realmente vejo mais na minha prática clínica. Uma coisa interessante nessa resposta é que o adolescente ele começa a ter a habilidade, a capacidade de pensar mais subjetivamente, e isso aumenta bastante, então, o sofrimento emocional associado com morte, com futuro, esse tipo de coisa. Tá? Eu acho que também vale a pena falar que o adolescente é mais impulsivo, né? A questão da impulsividade, que eles têm a coragem e a impulsividade, né? Então a coisa vai, mesmo a forma que eles mostram tudo isso, acho que a gente vê, falando um pouquinho de desenvolvimento neurológico, né, Mari? Sim, com certeza. Essa fase a adolescência é uma fase especial aí, que tem um monte de fatores e mudanças mesmo neurológicas acontecendo, né? Bom, então, assim, na verdade, isso a gente introduziu um pouquinho nesse assunto de saúde mental, para chegar onde o tema de hoje, que é ansiedade e depressão, né? Foi o tema mais votado pelos nossos pais para ser falado, como um primeiro tema da gente abordar aqui hoje, e que realmente, como eles dois falaram, a incidência que a gente observa é muito grande, né? Claro, todos nós passamos por uma pandemia, mas a pandemia não justifica a quantidade de casos que a gente tem, né? Tudo já estava ali instalado de alguma forma e isso passou a vir muito mais. Então, falando em ansiedade e depressão, eu acho que todo mundo aqui já ouviu uma frase que depressão é excesso de preocupação com o passado, ansiedade é excesso de preocupação com o futuro, né? Sempre a gente fica assim, para de pensar no futuro, ou para de ficar preso no passado, né? Pensando em ansiedade e depressão. Pensando um pouquinho nisso, Gustavo, eu queria que você falasse um pouquinho. Se isso é uma realidade que você vê na clínica, no diagnóstico mesmo, como é que... Essa é uma frase que ela soa correta, mas na prática ela pode, né, não funcionar exatamente dessa forma, né? Existem pessoas ansiosas que não fazem tanta antecipação, por exemplo. Existem pessoas deprimidas que também não se prendem muito ao passado. Isso me preocupa um pouco, de novo, da gente fazer rótulos que fiquem engessados. Completo. E a gente começar... E eu dizer assim, por exemplo, eu estou sentado e dizendo... Não, peraí, eu estou preocupado com o meu humor, talvez esteja me sentindo deprimido, mas eu não fico pensando no meu passado, esse tipo de coisa. Mas, de fato, isso acontece bastante, né? Quando uma pessoa está deprimida, é bastante comum que ela fique um pouco mais alerta às situações que ela viveu e que não deram certo, assim, é uma coisa comum de acontecer. Seja um trauma ou seja... uma atividade que ela fez e que não foi legal, ela tem essa tendência a hiperfocar no que não funcionou bem. Biologicamente, isso funciona dessa forma. Então, se a pessoa deprimida fica muito tempo em casa, muito tempo parada, como ela não tem muito do que falar do futuro ou do que está vivendo, ela tende a se apegar bastante a coisas que ela viveu no passado. E na ansiedade isso pode acontecer, né? A antecipação é, de fato, né, uma queixa muito comum, aquela coisa, né, de sofrer antecipadamente pelas coisas. É bastante comum na ansiedade, mas, de novo, pessoal, eu tomaria um pouco de cuidado com esses engessamentos dos conceitos, assim, tá? Acho que a gente vê muito isso do rotular, né? Assim, é um cuidado
que mesmo nós, como escola, a gente tem um cuidado muito grande de precisa rotular, precisa saber o que é, né? Nem sempre pode estar nesse meio termo aí, que é uma área cinzenta também, né? Isso é uma coisa que me preocupa bastante, assim, tem sido bastante comum a gente receber no Instituto solicitações de fazer entrevistas em que volta e meia a gente nega a entrevista, porque as pessoas querem buscar um rótulo, né? Tipo, aconteceu aquela situação que aconteceu de um menino que deu tiros numa escola há um tempo atrás, há 3 anos atrás, mais ou menos isso e tal. E eu me lembro da entrevista ser toda pautada em dar quais são as características de uma pessoa que pode fazer isso. Eu entendo a angústia das pessoas e entendo que as pessoas queiram respostas, mas essas respostas precipitadas, elas geram muito mais caos do que geram algum tipo de organização. Então, por exemplo, se eu falasse que uma pessoa mais impulsiva, com tendências mais negativas, estariam, né, tipo, que essas coisas estariam no rol de critérios, eu estaria fazendo um desserviço enorme para a comunidade, né? Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com essa questão do rótulo, assim. Vou fazer uma pergunta que não estava no nosso roteiro, na verdade, é porque isso me puxou. A gente, quando surgiu, lógico, o assunto, e vamos começar a fazer as palestras, vamos começar em setembro, vamos começar em outubro, setembro amarelo, é impossível a gente não falar de suicídio, né? E eu acho que vem um pouco disso que tu falou agora, de o rótulo, a mídia. Muitas pessoas falam, mas os casos de suicídio não aparecem na mídia, né? E até por que não aparecem e tudo mais. Se vocês puderem falar um pouquinho de como, não sei qual de vocês dois quer, mas... Pode falar, Gustavo. Bom, uma coisa que eu acho importante que vocês saibam é que, se já não sabem, assim, é que a divulgação desse tipo de dado, de uma forma indiscriminada, sem cuidado, ela gera um efeito muito impactante na comunidade, né? A gente tem o que se chama de efeito Werther, que é um efeito em eco, que acontece depois de um evento como esse. Então, eu até tenho que dizer para vocês que eu fico feliz quando alguém chega e me diz assim, mas não apareceu na mídia e tal. Me dá um alívio de pensar que a gente conseguiu reduzir, porque qual é o ganho que a gente tem com isso? A gente sabe o quanto isso está complicado, a gente não precisa das pessoas mais super angustiadas e das crianças ouvindo conversas nos corredores, dizendo... Perde o controle total. Gente, isso não é benéfico para ninguém. Esse é um tipo de informação que a gente acaba recebendo, mas não dá para a gente ecoar demais. Ela não vai trazer benefício, essa informação não vai trazer benefício. Bastante comum de acontecer. Quando acontece uma situação como essa, a gente recebe toneladas de solicitações para fazer palestras sobre suicídio. E a gente sabe que isso não funciona. Encher um quadro de dados falando de o quanto índices de suicídio vem subindo em algumas faixas etárias, o quanto isso é a segunda maior causa de morte entre... Esse tipo de coisa, vocês conseguem acreditar que isso gera algum tipo de orientação ou algum tipo de norte para as pessoas? A gente já está preocupado com isso. A gente não precisa de pavor agora. A gente precisa falar mais sobre projeto de vida, sobre competências socioemocionais. A gente precisa falar... Quem está conectado nisso tende a se conectar menos com assuntos, né, associados a suicídio e coisas do tipo. Dá para entender? Então... Acho que fica de novo, né? Assim, é o marketing em cima e o telefone sem fio que cria, né? Quantas histórias a gente não ouve, não só de suicídio, mas a gente ouve, aconteceu isso, daí já chega, já que a história, quem conta um conto aumenta um ponto, né? A coisa vai aumentando. Quando chega em alguém, nossa, aquele aluno naquela escola fez não sei o quê. Então, a coisa é bem diferente do que se a gente for para o fato em si. Então, tomar muito cuidado quando a gente fala sobre isso. Existem princípios que foram estudados para se comunicar fatos como esse na mídia, assim. E a gente volta e meia se depara com coisas completamente esdrúxulas, como aquela série 13 Reasons Why, né, que vocês devem ter visto, e que ela peca em uma série de fatores. Uma delas é ela glorifica a menina, né, o tempo inteiro. Ela é uma menina que nem parece, ao longo do tempo, apresentar sintomas que poderiam estar associados com o ato, assim, sabe?
Por outro lado, a coisa mais grave é que aparece ela cometendo o suicídio, demonstrando o método, que é uma coisa que está lá escrito em letras garrafais. Isso não pode ser descrito, certo? Isso não quer dizer que a gente não tenha que, eventualmente, perguntar sobre desejo de morte. Isso também é importante, pessoal. As pesquisas falam que quando a gente tem a suspeita de que isso possa estar acontecendo, ideação, para uma tentativa de suicídio, a pergunta para o jovem ela é importante. Ela não causa um aumento na chance do jovem cometer suicídio. Eu achei importante falar esse dado, porque senão parece que a gente não pode falar nada e não é bem assim. Então, todos nós aqui já convivemos com uma criança, com um adolescente ou com um adulto ansioso, né? Então, principalmente quando a gente está no dia a dia, uma criança ou um adolescente chega ou na nossa sala dos DINs, ou para um professor, ou em casa eu não estou aguentando hoje, eu vou ter uma crise hoje. Até as formas que eles trazem isso são bem diferentes. Às vezes com choro, um tremor, um sintoma físico muito comum com essa ansiedade, né? Então, Mari, eu queria que você falasse um pouquinho qual é o primeiro passo para a gente ajudar quando essa criança ou esse adolescente chega para a gente com sintomas de ansiedade, né? Porque eu acho que a diferença aí também é importante. Isso. Então, a primeira coisa sempre é conectar, né? Se conectar com essa criança. E como você se conecta? Estando presente, né? Ouvindo sem julgar, empatizando, porque, na verdade, como a gente estava falando, né? A ansiedade e a depressão não é uma coisa, é um processo, né? Que envolve várias coisas, genética, ambiente, relacionamentos, enfim. Então, é um processo, não tem uma solução, né? Assim, é uma coisa que a gente... Por isso que essa coisa do suicídio não adianta, não vai solucionar. É uma coisa que a gente tem que trabalhar para informar, né, na psicoeducação e também na prevenção. Como que a gente pode fazer para que a gente instrumentalize essas crianças, esses jovens, para que eles tenham ferramentas para lidar com dificuldades, com desafios, né, para que eles desenvolvam a resiliência. Então, a primeira coisa, voltando à sua pergunta, é exatamente ouvir, porque a gente tem a tendência, né, de sempre querer resolver de uma vez o problema, né? Tirar o sofrimento da criança ou do adolescente, falar, não, fica tranquilo, não tem problema, vai dar tudo certo, né? E o que ele precisa naquele momento é de conexão, de ser validado na dor dele, né? na ansiedade dele, né? Ele está com sintomas no corpo, no estômago, com frio na barriga, então, assim, ele realmente está sentindo, né, alguma coisa que ele está sentindo que está fora do controle dele. Então, a primeira coisa é você ouvir, né, sintonizar com aquela criança ou aquele jovem e fazer com que ele sinta e que ele consiga se autorregular. E é o segundo passo, depois de conectar, se comunicar, né, de uma forma empática e trabalhar com ele. Aí a gente vai falar, né, Sabrina, algumas dicas e ferramentas que a gente pode usar nessa hora. Uma que todo mundo conhece, que todo mundo tem, é a respiração, né? Então, a gente pode falar assim, é assim mesmo, antes de prova, a gente fica mais ansioso, você está pensando que você pode não tirar uma nota boa, né? E isso dá medo mesmo, porque essa reação de medo, né, Gustavo, é uma reação autonômica, né? Se você se sente ameaçado por qualquer coisa, seja ela real ou imaginária, você vai desencadear, né, uma resposta de luta ou fuga, uma resposta de estresse no seu organismo que por isso você sente toda essa sensação desagradável, desconfortável, e o seu corpo se prepara para lutar ou para fugir, ou fica paralisado, né? Então, para que ela saia desse modo, né, que, em geral, é extremamente, vamos dizer, é ruim para o aprendizado, para qualquer aprendizado, porque o pré-frontal, que ajuda nessa parte mais racional, está desligado nessa hora, ela não sabe o que fazer, ela parece que realmente está entrando em pânico, estou tendo um surto. Então, você precisa, nós adultos, ajudá-las a se acalmar. E como que a gente acalma? Como a gente desliga esse botãozinho, né, do modo de sobrevivência? Respirando, né? Então, tem uma respiração chamada Physiologic Side, que é respiração de suspiro fisiológico, né? Que tem várias pesquisas que mostram que você consegue rapidamente ajudar a criança a voltar ao seu estado, né, de calma. Então, o Physiologic Side são 2 inspirações e uma expiração longa. Então, sempre associar que a expiração longa vai fazer com que o seu coração diminua, né, a batida do seu coração, seu corpo tende a voltar, ou seja, seu cérebro está sendo informado de que não existe mais ameaça, né, que você está seguro.
Acho que, Gustavo, como a gente falou aqui de ansiedade, sintomas ansiosos, transtorno de ansiedade, acho que fica uma confusão de nomes e nomenclaturas. Se puder esclarecer um pouquinho para as pessoas essa nomenclatura. Bom, pessoal, como a gente estava falando, a ansiedade ela é um estado de alerta. É um estado de alerta necessário para que a gente se adapte às coisas que estão à volta. A gente, antes de começar a falar, o nosso estado de alerta ele era grande para nos preparar para que a gente tenha foco, para que a gente, né, se organize aqui, para que as coisas funcionem de uma forma legal. Então, esse estado de alerta basal, moderado, ele nos ajuda a fazer adaptações no dia a dia. Ele me ajuda a atravessar uma rua, me preparar para uma prova, esse tipo de coisa. A partir do momento que esse estado de alerta começa a aumentar, eu começo a ter comportamentos que já são disfuncionais. Por exemplo, um pouco de alerta me ajuda a ficar aqui focado em vocês, me concentrar no que a gente está fazendo. Um pouco mais de alerta vai começar a fazer com que eu queira sair dessa cadeira, com que eu não queira ficar aqui na frente de vocês. Comportamentalmente, eu vou começar a fazer mais fuga, por exemplo, ou até, eventualmente, luta aqui. Cognitivamente, eu vou começar, por exemplo, em mais alerta, a acreditar que vocês estão me julgando negativamente, que vocês não estão entendendo o que eu estou falando, coisas do tipo. Isso também faz com que o meu comportamento seja de quero sair daqui o mais rápido possível. Então, aqui eu já estou mostrando para vocês um grau de ansiedade, um grau de alerta que começa a ser disfuncional, que traz sofrimento, que traz afastamento, queda de rendimento. Se isso se mantém por vários dias, no caso de ansiedade, por mais de 2 meses, a gente começa a acreditar que isso possa ser um transtorno. A gente, ainda mais nesse período que a gente está vivendo, tem dias, tem semanas onde a gente está mais evitativo, onde a gente está mais reticente com as coisas, mais inseguro. É por isso que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado de ir vendo se isso continua acontecendo ao longo do tempo, se esses prejuízos continuam acontecendo e tal. Daí a gente tem a possibilidade de um transtorno. Tá? E uma coisa que eu acho super legal é, na comunicação, a gente também falar da nossa emoção para os jovens, sabe? Essa coisa de chegar e dizer, pô, estou me sentindo ansioso de falar na frente de umas pessoas hoje, mas eu acho que vai dar certo, eu vou ir lá, vamos ver se vai dar certo, né, e tal. Com certeza, né? A gente estava falando sobre isso. Todo mundo fica um pouco, né, ansioso e como vai ser, na expectativa, e depende muito essa coisa, né, da ansiedade, é normal, né, é uma coisa adaptativa, né, justamente para a gente se adaptar. E todo mundo, às vezes, jovens, Mário, eu tenho ansiedade, eu estou ansioso, né, no consultório. Eu falo, gente, você é normal, que bom, você tem, né, ansiedade, então você está normal. A questão é você aprender a gerenciar a sua ansiedade para justamente não, né, chegar ao ponto dela entrar numa intensidade, numa frequência que prejudique sua vida, né? Chegar ao ponto de falar, não vou porque eu estou doente, porque, né, que o medo me fez paralisar e não vir aqui conversar com vocês hoje, né, por exemplo. Então, eu vi você até falando, né, sobre isso numa outra aula que você deu, e eu achei um bom exemplo. Então, eu acho que a questão da ansiedade é importante estar sempre falando sobre os sentimentos também para normalizar mesmo, né? Quando ela paralisa, né? Não pode paralisar, né? Acho que a mesma coisa a gente pode falar um pouquinho da depressão, né? Assim, que vocês falassem um pouquinho da diferença de depressão, tristeza, quando um aluno chega e fala assim, eu não sei, não estou bem hoje, não estou... o quanto isso chega a um transtorno depressivo, um diagnóstico de depressão, que também é outro guarda-chuva enorme, né? Que tem vários momentos até chegar a um transtorno depressivo. Falar um pouquinho de quais as diferenças e como a gente identificar e cuidar dessa... A gente pode usar a mesma analogia, assim, né? O mesmo raciocínio, vamos dizer assim, de que a tristeza também é um fenômeno emocional que faz parte da nossa experiência humana, né? Tipo, se eu passar por alguma coisa que é triste para mim, o meu cérebro ele entra nesse estado de tristeza. Existem funções para a tristeza, como, por exemplo, durante um momento de tristeza, o meu nível de energia ele dá uma baixada, assim, eu gasto menos energia e começo a acumular um pouco mais de energia para poder lidar com o problema. A tristeza, ela me afasta um pouquinho da situação e me faz
ter um pouquinho de tempo também para poder pensar em como é que eu vou lidar com essa coisa e tal. Então, a tristeza é um outro fenômeno natural, adaptativo, que é importante que a gente fale. A gente vive numa sociedade onde a gente não pode falar de tristeza, de chateação, né? Mas, a partir de um momento em que a gente começa a ter uma perda de prazer em relação às coisas, o cérebro da gente não consegue reagir emitindo um sinal de prazer. Por exemplo, eu estou com a boca seca, eu tomo um copo d'água, o meu cérebro emite um sinal de prazer que me faz com que eu continue tomando água quando eu tenho sede. Quando eu encontro uma pessoa e a gente começa a conversar, o meu cérebro emite um pouquinho dessa sensação através da dopamina, e isso faz com que eu queira repetir o processo. Na depressão, eu começo a produzir menos desse sinal, e isso começa a fazer com que eu não queira repetir processos que anteriormente eu gostava na minha vida. Então, eu vou lá, eu tomo um copo d'água e eu não tenho aquela mesma sensação. Então, com o tempo, eu começo a deixar o hábito de conversar com a pessoa ou de tomar água um pouco mais de lado, um pouco mais de lado. Então, na depressão, a gente de novo vai ter prejuízo maior, sofrimento maior. No caso da depressão, a gente fala de 2 semanas de manhã, de tarde e de noite, com perda de prazer nas coisas. Isso para mim é muito importante, porque lembra a parte biológica da depressão, da pessoa, tipo, comer o bolo de chocolate e dizer assim, isso não está dando certo. A pessoa encontrar os amigos que ela gosta tanto e dizer assim, me sinto um peixe fora d'água, isso daqui está errado, não está bom e tal. Essa parte biológica da depressão, ela é bem marcante. E essa questão também da visão das coisas de uma forma mais negativa, né? Uma cognição, uma distorção, né? Uma distorção de que as coisas vão dar errado, ou de que as coisas estão acontecendo só para mim e não para os outros, né? Fura lá o meu pneu e eu digo, nossa, meu Deus, tá dando tudo errado comigo. É um viés muito negativo, né? Eles sempre antecipam tudo de pior cenário possível. É um viés assim que você chama atenção de tão negativo, né? E um engessamento desse viés, porque todos nós podemos dizer isso eventualmente, mas se a gente passa lá, né, 2, 3, 4 semanas, mais tempo com esse tipo de engessamento, assim, isso pode ser um sinal de depressão. Surgiu aqui uma questão também pensando, a gente fala, quando vocês falaram da ansiedade, falando é natural de cada um, lógico, e a gente vê muitas pessoas são ansiosas funcionais, né? Que a ansiedade é o que motiva, é o que mobiliza. No caso da depressão, isso já, na verdade, não é a mesma, paralisa, né? Vocês veem bastante caso de pessoas ansiosas funcionais no consultório? Eu vejo bastante. Tem. A qualidade de vida cai, né? Acho que você perde muita qualidade de vida, mas funcionam, mas assim, a custo de sofrimento, né? Muito sofrimento. Eu vejo muitos jovens, adolescentes, que eu acho até importante falar, né, dessa fase, justamente por conta dessa confusão que às vezes a gente, né, tem, porque o jovem adolescente ele acaba ficando mais entediado com as coisas, que ele, né, ele vai meio que em direção a querer crescer, né? O cérebro muda para justamente preparar ele para a vida adulta. Então, tudo que tinha a ver com a infância, né, com as coisas que ele gostava quando era pequeno, ele começa a achar tudo meio chato, né, questionar um pouco os pais, achar os pais mais caretas, enfim, questionar até essa coisa dessas ideias mais inovadoras, risco, né? Então, assim, tem uma série de mudanças que ocorrem no cérebro justamente para que esse jovem seja preparado para virar adulto, né? Que ele queira virar adulto, que ele queira sair de casa, que ele queira explorar o mundo, né? Que ele queira conhecer coisas novas. E, obviamente, isso traz coisas boas e riscos, né? Então, essa fase é muito importante a gente entender também, por isso que eu acho que é legal conhecer um pouquinho, saber um pouco do que acontece nessa fase, quais são os comportamentos normais, né? Para que a gente consiga diferenciar. Muitas vezes as mães falam para mim, Mari, meu filho não sai do quarto, fica trancado, quer comer, fazer tudo dentro do quarto, será que ele está deprimido? Então, eu acho que são comportamentos, óbvio, que a gente tem que estimular,
né? Não é fácil lidar com adolescentes, porque eles acham que sabem tudo, porque também estão nessa fase, né, de muita autoconfiança e pouco autocontrole. Então, tem que ter muita paciência nessa conexão, nessa comunicação com o jovem. Mas eu acho que a gente pode ajudar muito, porque, inclusive, é uma fase em que o cérebro está muito propício a aprendizado. E como se a gente, sabendo que a gente interfere, né, de uma forma intencional na arquitetura desse cérebro, para desenvolver habilidades nesses jovens, para que eles consigam ser pessoas mais bem reguladas, né, mais felizes, com mais bem-estar, né, isso, a gente sabendo disso, a gente pode trabalhar e interferir de uma forma mais intencional, né, nessa relação. Uma característica de pessoas ansiosas, uma possível característica de pessoas ansiosas, é querer ter um certo controle sobre o ambiente em que ela está. Então, assim, o perfeccionismo acaba sendo uma coisa bastante comum. Por quê? Porque a partir do momento que eu controlo a realidade, estudando muito mais do que eu preciso, esse tipo de coisa, eu reduzo a possibilidade de me expor, na minha cabeça, de me expor a algum tipo de frustração. Então, muitas vezes a gente vê em escolas que os melhores alunos de uma sala podem ser crianças ansiosas e que estudam mais do que precisam e tal, para conseguir ter o controle sobre o cenário. O problema é que a partir do momento que eles começam a ter essa sensação de controle, eles não conseguem largar o controle. Eu não consigo conviver. Daí, daqui a pouco, é uma prova que não é importante mais para mim e eu continuo estudando muito mais do que eu preciso, porque eu preciso viver sob controle das coisas. Exatamente. Gustavo, você lembrou bem. Eu tenho vários clientes assim com esse perfil e que acabam vivendo para o estudo, vivendo, né, para conseguir tirar a nota, e aí acabam perdendo, né, a juventude, a parte lúdica, a parte, né, social também, e vão super bem, são excelentes alunos, né, tiram 10, mas, por outro lado, eu vejo uma certa tristeza, né, nessa falta da parte social, né? Eu acho que a gente está falando aqui de comportamentos visíveis, né? Então, que comportamentos vocês poderiam dizer que são comportamentos, assim, tanto na criança pequena, no adolescente, que são os primeiros observados para chamar a atenção dos pais poderem observar isso e já pensar em como intervir de uma maneira preventiva, né? Na criança e no adolescente. Acho que a gente estava falando da prova, mas às vezes uma criança pequena, a gente vê criança pequena que, se o desenho sai um pouquinho, a pintura sai um pouquinho daquela linha, aquilo é angustiante para aquela criança. Isso é um sinal ou não? Então, vocês falassem um pouquinho desses sinais. Eu acho que o Gustavo vai falar até melhor que eu, mas eu fico pensando assim, eu acho que um parâmetro bom para a gente ter é sempre a gente pensar na questão da rigidez e do caos, né? Eu acho que a saúde mental acontece no meio, né? Nem muito rígido, nem muito caótico. Então, se você vê seu filho, né, um jovem que é muito, tudo é uma coisa rígida, não pode sair do lugar, não sei o que, já rasgou, como, né, a Sabrina estava falando, você já pode acender uma luzinha, né, de tentar não chamar tanta atenção para a questão da organização, dar uma, né, observada nisso. E o contrário também, um ambiente extremamente caótico, que você não encontra nada, a criança totalmente desorganizada. Eu acho que esses dois parâmetros, o Gustavo vai falar melhor desse ponto, mas isso me chama atenção. Pois é, eu partiria também daquele ponto de que a ansiedade tem a ver com um estado de alerta maior, e isso faz com que a pessoa seja mais reativa a qualquer tipo de cenário, principalmente cenários mais imprevisíveis, né? Aquela criança que não gosta de se afastar da mãe para ficar na escola, aquela criança que não gosta de comer um alimento diferente, aquela criança que não gosta de ir para um lugar que não sabe aonde é, ou assim, a criança crescendo um pouquinho mais, aquela criança que não quer variar muito a roupa, porque quando a gente varia a roupa, a gente corre o risco de ser mais observado, né? Se eu uso mais ou menos o mesmo padrão de roupa, eu tenho uma certa sensação de que as pessoas vão reagir mais ou menos da mesma forma a mim, né? Então, essa hiperreatividade que pode levar a essas catastrofizações, a essas evitações excessivas, são sinais bem... E, pessoal, que se mantenham ao longo do tempo, certo? Uma criança que assistiu uma coisa ruim na TV e tal, ela pode passar dias mais reativa, mais assustada, e isso não ser um transtorno de ansiedade, né?
Eu acho que também tem algumas fases né, no desenvolvimento que eles também ficam, né, com comportamentos assim. Eu estava me lembrando aqui, você estava falando do meu filho mais velho, que ele teve uma fase que eu achei que ele tinha TOC, né, transtorno obsessivo compulsivo, porque o cadastro não podia, ele não ia para a escola se o cadastro não tivesse exatamente igual de um lado do outro. Então eu ficava ali horas para tentar colocar o cadastro e falar, gente, não é possível, isso não é normal. Então, e depois passou, né, espontaneamente, passou. Eu fiquei observando, mas não durou muito tempo, então eu falei, bom, não preciso levar no psiquiatra. Acho que tem comportamentos que a gente lembra, que todo mundo aqui acho que já fez alguma associação, pensando de crianças que conviveu e como ficaram depois de adolescentes, criança que era super metódica, hoje em dia é um adolescente super desorganizado, alguma coisa assim. Acho que é importante ver aqueles comportamentos que seguem e acompanham a pessoa. Então, a gente falando de quais são esses primeiros sinais, né, que aparecem, e a diferença aí de sinais e sintomas, eu acho que é muito importante, né? O sinal, ele não é um sintoma instalado, né? Não sei se quer falar um pouquinho disso. Um sinal seria alguma coisa que se externaliza, a gente percebe isso acontecendo, né? A gente vê a criança evitando ficar sozinha, a gente vê a criança evitando alimentos diferentes, como eu falei, a criança querendo controlar tudo e deixar tudo do jeito que ela quer, porque se ficar diferente ela se sente muito angustiada. Isso seria um sinal. Um sintoma é uma internalização, na verdade. O sintoma, às vezes, a gente não vê. É a criança, por exemplo, preocupada de... por exemplo, uma criança com 8 anos preocupada de que a mãe pode bater de carro toda vez que ela dirige. Então, a criança ela tem que ficar tocando na mãe porque ela fica preocupada. E a mãe não entende por que a criança levanta do banco de trás e fica tocando nela. Aqui a gente está chamando isso de um sintoma, que às vezes a gente não entende direito. Às vezes a gente acha que é a criança sendo carinhosa, afetiva ali e tal. É só para entender o que é sinal e sintoma aqui, né? Então, e qual é o momento certo para os pais responsáveis procurarem ajuda? Uma ajuda de um profissional quando aparecem esses sinais ou sintomas? Mas quando começa a atrapalhar a vida, né? Quando começa realmente a trazer prejuízo para a qualidade de vida, enfim, essa criança que não consegue sentar do lado direito, do lado esquerdo, tem que ser sempre do lado direito do carro, ou a criança que já não sai porque tem uma série de rituais, ou a criança que está extremamente ansiosa, não consegue se separar da mãe e não vai para a escola, né? Então, quando começa realmente a trazer prejuízos, né, para a qualidade de vida das crianças, eu acho que eu sempre no consultório, quando eu estou atendendo, eu sempre procuro estar trabalhando junto com o psiquiatra, justamente para a gente estar sempre monitorando isso. Eu acho que uma coisa legal também é quando a gente está em dúvida também, quando a gente está curioso também, quando a gente está com profissionais bons, uma consulta com uma psicóloga, com um psiquiatra e tal, pode ser super interessante para se diferenciar uma coisa de outra. Assim, a gente tem que partir. O que mais me preocupa é demorar muito para chegar e os sintomas estarem super instalados. Chegar num consultório psicológico, psiquiátrico e aprender sobre o filho da gente, aprender sobre como ele funciona e tal, não era para tirar pedaço, assim, né? A pessoa, eu às vezes, quando alguém me liga e diz assim, Gustavo, ele está pensando em buscar um psiquiatra ou um psicólogo, o que você acha? Eu digo, informação não tira pedaço. Se tu for em profissionais que são legais, assim, né? Tipo, tu vai aprender sobre coisas, vai te conhecer melhor. Verdade, Gustavo, exatamente. Eu acho que é sempre você saber, né, ter alguma dúvida e você ir lá e perguntar. Ter uma reunião, né? Várias vezes eu faço isso com os pais. Ah, mas está acontecendo isso, isso, isso. O que você acha? Como eu posso fazer para melhorar esse comportamento, né? Porque muito na interação, né, com os pais que a gente também pode reforçar ou não certos comportamentos que a gente pode ajudar essa criança a evoluir bem, né? E não desenvolver um sintoma, literalmente, né? A gente está falando aqui do papel da família, né? Que é essencial e, assim, porque apesar deles passarem muito tempo na escola, conosco na escola, a gente observar comportamentos, em casa eles estão com vocês, eles têm um comportamento extremamente genuíno, às vezes diferente do da escola, né? Porque tem a questão de vir para a escola, ser julgado pelo grupo, então eu vou me comportar diferente, e é cansativo segurar essa máscara de se comportar diferente também, né? Na escola ou no ambiente social, mas é muito importante a observação e a atuação dos pais como informação
para todo esse processo. Teve uma coisa super legal que aconteceu esses dias no consultório aqui, que foi uma família, uma mãe e um pai que chegaram para conversar comigo e falaram, eles chegaram, abriu a consulta, foi online, e eles falaram, Gustavo, a gente não queria fazer, a gente não está procurando um tratamento, a gente queria falar sobre a minha filha e queria te ouvir, assim, se tem alguma coisa que esteja, entende? Assim, eles chegaram dizendo assim, olha, a gente só queria conhecer um pouco mais e tal, e eu achei que foi super legal, assim, foi super interessante, ela não tinha necessidade, por exemplo, de um tratamento psiquiátrico mesmo, e daí a gente fez um encaminhamento para psicoterapia, mas poderia nem acontecer a psicoterapia, eu acho que a conversa, ela é super importante, assim. Super, eu também, eu fico super feliz quando os pais vão, a gente faz orientação, né, porque é tão legal quanto essa informação pode influenciar demais, né, nessa prevenção mesmo, nessa promoção da saúde mental em casa, né. Mari, você começou a falar antes um pouquinho de técnica, né? Falou da respiração. Que técnicas, estratégias que a gente pode passar para os pais para lidar com isso no dia a dia, diferente no consultório, né? De quando já chega com algo instalado. Que técnicas a gente pode usar além da respiração, né? Se quiser falar um pouquinho mais da respiração, mas que outras técnicas a gente pode compartilhar com eles para usar? Então, aí eu acho que tem muita coisa, né, na família para a gente fazer. A família é fundamental nesse processo. E eu acho que, primeiro de tudo, eu acho que também a gente tem que, enquanto pais, eu sou mãe, também tenho 3, então eu também sei, a teoria é linda, mas às vezes na prática não funciona muito bem. A gente tem que justamente, juntos, né, entender o que funciona, o que vale, como que fazer. Então, uma das coisas importantes que eu vejo é a gente, enquanto adultos e pais, a gente ter um pouco mais de autopercepção da nossa própria vida interna, né? Das nossas próprias emoções, sentimentos, como que a gente está se conectando com o nosso filho, o que a gente está passando para eles, que comportamentos a gente tem, né, que eles podem estar imitando, né? Porque acaba que essa convivência acaba gerando, obviamente, um modelo, né? Um modelo de funcionamento. Então, a primeira coisa é a gente conseguir se autorregular, porque eu vejo muito que é difícil, extremamente difícil, quando a gente está com uma criança mais desafiadora, né, mais regulada, ou um adolescente, a gente conseguir também se manter a calma, para que a gente consiga, como eu estava falando para a Sabrina, se conectar, porque é na conexão que eles vão ouvir. A escuta deles vai vir muito quando eles se sentirem ouvidos, conectados, sintonizados com a gente. A gente falar, eles irritados, a gente irritada, vai entrar por um ouvido e sair pelo outro, ninguém vai sair ganhando da relação. E, infelizmente, tem que começar pela gente, né? Pelo adulto, que a gente já tem recursos mais bem desenvolvidos, apesar de que eu acho que ser pai e mãe, eu acho que os filhos ensinam muito, né? E ajudam muito no desenvolvimento no nosso próprio desenvolvimento. Então, acho que a gente tem essa abertura, esse olhar curioso, né? esse ouvir sem julgar, esse empatizar. Empatizar com a idade do seu filho, porque a gente acaba empatizando com a nossa idade, né? Com a nossa cabeça mais madura, o que a gente faria. Né? Então, eu vejo muito no consultório, mas aconteceu isso na escola, ele chegou me contando, triste, mas uma besteira, ela podia ter ido fazendo isso e aquilo e resolveu o problema. Né? Então, uma besteira para a nossa cabeça de adulto, né? Que realmente acha a solução fácil para aquela situação, mas para a cabeça de uma criança, né, que está se sentindo excluída num grupo, né, que não tem o repertório nem os recursos socioemocionais que a gente tem, é muito mais difícil. Né? Então, a gente entender que a gente está participando desse desenvolvimento neurobiológico, né? Nessa neurobiologia interpessoal, que é muito mais poderosa do que a gente imagina, eu acho que os pais podem começar desde de pequenininhos, as crianças desde pequenininhas fazendo esse trabalho de promoção de saúde mental, dando segurança, né, às necessidades básicas, trabalhando na questão da teoria do apego, que você precisa ter um apego seguro com seus cuidadores, ou seja, seus cuidadores não serem a fonte de medo ou de ameaça. Né? Então, muitas vezes a gente fica bravo, a gente fica com raiva, a gente acaba perdendo a paciência, briga, e as crianças ficam com medo e acabam tendo essa dificuldade de desenvolver uma percepção de segurança, né? Então, eles ficam sempre mais em modo alerta. Então, o que os pais podem fazer é sempre
trabalhar nessa questão da presença, né, estarem mais presentes, que eu acho que é um desafio, né, no momento que a gente está vivendo, de tantas distrações. Realmente é um treino que a gente tem que se trabalhar para conseguir estar ali presente com os nossos filhos, para escutar sem julgar, segurar a nossa necessidade de não conseguir ver o sofrimento dos nossos filhos, querer resolver o problema de qualquer maneira para não vê-lo sofrer. E a gente sabe que o sofrimento, né, a dor faz parte do crescimento, eles precisam passar por isso para desenvolverem essas habilidades, né, de saber administrar essas emoções. Então, ferramentas, né, como a gente estava falando, que a gente pode sempre ensinar, ter essa calma, essa paciência, porque coisas que a gente já sabe, a gente vê que o filho demora para aprender, ou é mais difícil, né, para a gente lidar, a gente quer resolver, a gente está com pressa, a gente tem que trabalhar. Então, é importante ter essa consciência, porque, primeira coisa, se a gente tiver consciência, autopercepção, já muda tudo. Você já tem mais um comportamento intencional, você sabe o que você está fazendo. Senão você entra no modo automático e você acaba deixando a criança até mais ansiosa. E eu escuto muito isso no consultório, né, dos jovens, que muitos que até mais deprimidos, né, muito ansiosos, que sentem essa falta de conexão, se sentem vazios, desconectados, sentem essa a falta da escuta, né, de serem validados nas emoções. Então, essa validação da emoção, o que é validar? É você aceitar que o seu filho, né, tá sentindo, ele está triste, ele está chateado por alguma coisa que você não concorda que seja tão importante, mas que você aceita, né? A gente tem que se diferenciar dos filhos, né? Para a gente poder se integrar, a gente tem que diferenciar e depois ligar. Senão não é integração, é mistura, né? Então, esse conceito de integração, né? Você honrar as diferenças, né? De idade do seu filho, das características, ele vai desenvolvendo, né, a identidade dele na interação com o outro, não só na família, como na escola, como no grupo de amigos, né? Então, tudo isso você está contribuindo para diminuir a ansiedade, para trabalhar a autorregulação, né, para que ele aprenda a se autorregular, a se acalmar sozinho. Então, uma coisa importante, quando ele está muito ansioso, né, não é desvalidar, falar, daqui a pouco passa, que besteira, ou até falar, tá bom, o que você quer que eu faça? Enfim, tá junto, tá do lado, te dá a sua presença, né? A melhor coisa é a atenção, né? Dá uma atenção ali, tipo, vamos pensar o que você pode fazer, aí respira, e tem a respiração. Tem coisas que os pais podem fazer, que eu acho assim, o sono, né? A questão do sono é extremamente importante para a gente estar monitorando como essa criança está dormindo, a qualidade do sono, o tempo do sono, porque se a criança não tem um bom sono, já começa mais irritado, já começa mais ansioso, né? Então tem todo esse estilo de vida que tem que estar sendo olhado, né? Desde o sono, alimentação, movimento, exercício físico, né? Todas essas questões que influenciam, né, nessa autorregulação emocional também. Então, eu tenho até algumas ferramentas que, se vocês quiserem, eu posso deixar aqui. São alguns aplicativos que eu acho que dá para usar com os seus filhos, vocês mesmos usarem para conhecer, fora essas respirações. Tem uma série de coisas que hoje a neurociência, né, traz, e a gente tem comprovações de muito bons resultados, que a gente pode estar, sim, utilizando e diminuindo, né, esse sofrimento e aumentando a qualidade de vida, para que a gente consiga crianças menos ansiosas, ou seja, com menos transtornos ansiosos e menos deprimidas, né? Eu acho que eu posso deixar aqui algumas estratégias. Tem o Healthy Minds, que é um aplicativo que ele é gratuito, né? Tem esse Yoga Nidra, vocês podem ir pesquisar, são várias, pequenas meditações, na verdade são treinos atencionais, que 1 minutinho com a criança, mesmo crianças pequenas, usando estratégias mais lúdicas, eles já vão criando hábitos, porque se a gente conseguir criar esses pequenos hábitos de pausas, de descanso, de reflexão, de contato com o mundo interno deles, porque a gente não é alfabetizado emocionalmente, né? A gente acaba não trabalhando muito essa parte emocional. Então, a gente precisa treinar, a gente precisa conhecer, senão a gente vai ignorar, a gente vai ficar sob controle do ambiente externo, que é isso que traz muita ansiedade, né? Se você não tem, né, um centro, né, dos seus valores, do como você funciona, para você tomar suas decisões, isso já vai, desde pequenininho, os pais já podem ensinar isso para as crianças, né? Já criando pequenos hábitos deles entrarem em contato com esse mundo interno deles, né? A gente chama
os psicólogos americanos chamam isso de insight, né? Essa visão interna, que é uma dos 4 pilares que vários pesquisadores vêm falando sobre a questão de você desenvolver o bem-estar. Então, é exatamente conexões de qualidade, bons relacionamentos, esse insight, que é essa visão interna, você cultivar essa visão interna, né, tanto de você, de nós adultos, quanto das crianças. Propósito, né, a gente trabalhar por um propósito, ou seja, guiado pelos nossos valores internos e não sob controle do externo. E atenção, né, presença e atenção. Eu acho que quando você fala assim de atenção e presença, me vem muito assim, quando você falou validar, né, o que o outro sente. Quantas vezes a gente vê alguém triste e fala assim, nossa, mas não tem nenhum motivo para estar triste. Nossa, mas não tem motivo para estar reagindo desse jeito. Então, dessa forma, a gente não está validando o que o outro sente, né? Então, a gente esquece também que já tivemos a idade deles, a gente esquece que a gente já esteve naquele lugar, como era difícil passar por aquele momento. Eu brinco sempre, eu falo, eu trabalho com adolescente, mas nunca voltaria para a minha adolescência. Não faço a mínima questão de voltar para a adolescência. Porque é uma fase que é difícil, é uma fase que tem muita transformação, né? Então, acho que é importante essa questão de saber se colocar no lugar do outro, quando a gente fala da empatia, quando a gente fala da escuta ativa, né? A gente tem ouvido muito sobre escuta ativa. O que é escuta ativa? É eu parar e ouvir o outro, sem parar para ficar pensando, o que eu vou responder para ela? Nossa, aí ela me falou isso, eu também estou pensando. Não, ouve primeiro para depois você já está pensando no que você vai responder, né? É exatamente essa questão da empatia. Eles sofrem também, porque muitas mudanças nessa fase, né? Então, eles precisam dessa rede de apoio e a gente não se dá conta do quanto eles estão passando, que a gente justamente acaba usando essa empatia do nosso lugar de adulto, né? De pessoa mais madura, com mais recursos. Então, eu acho que essa questão da empatia, da gentileza, do olhar mais gentil para o filho, né? Tem uma coisa que eu acho que é importante também de adicionar aqui na conversa, que é o quanto crianças ansiosas, né, que têm esse perfil evitativo, tendem a ter pais também com perfil evitativo. E daí a gente vê um tipo de cenário muito comum, onde a resolução da ansiedade, ela vem através da experiência, mas os pais estão assustados com a criança se expondo a uma experiência que, para eles, vai gerar muito sofrimento. Eu sou ansioso. Então, a gente tem um super cuidado desses pais, fazendo com que essa criança não viva experiências que seriam o caminho para que a ansiedade se resolvesse. E isso é daquelas conversas assim, onde uma consulta com os pais faz uma mudança assim, drástica, assim, sabe? Aqueles pais que começam a deixar a criança participar de um passeio, permite que vá dormir na casa dos primos, e tu vê a resposta assim, aparecendo 15 dias depois, os pais super felizes, a criança querendo sair mais, esse tipo de coisa. Acho isso importante também. A gente está vivendo um momento onde muita gente se desacostumou com coisas que eram rotina, e ao se expor de novo a essas coisas, elas estão parecendo coisas novas para quem é mais ansioso. Fazer uma prova, apresentar um trabalho, esse tipo de coisa. Se eu, como pai, que tenho a tendência a ser mais inseguro, começo a ajudar que a criança evite aquela experiência, a tendência é a ansiedade e se engessando. Isso só tende a demorar mais tempo para ser resolvido, se é que vai ser resolvido. Eu achei importante falar disso, porque a gente está vivendo bastante desse tipo de situação. Exato, os pais com muito medo, né? Querendo proteger muito. A gente tem, obviamente, né, os perigos, e a gente quer proteger. Inclusive, lembrei de uma situação que eu vivi com a minha filha, porque aquela coisa da mãe, minha filha, menorzinha e tal, e estava no mar, e ela ia andar de barquinho, e aí tinha ondas, e eu, filha, cuidado, não faz isso, não vai para trás da pedra. Eu estava com uma amiga minha do lado, e ela falou, Mari, assim você vai deixar ela muito ansiosa, você tem que deixar ela aí, vai. Eu falei, tá bom, vai. E aí, então, eu realmente me dei conta de que eu estava passando medo para ela desnecessário, né? Então, a gente tem que estar se automonitorando o tempo inteiro. Pais são modelos, né? Então não tem como. Uma coisa que eu fiquei pensando aqui, que foi uma conversa que a gente teve numa reunião com os DINs há pouco tempo, a gente estava falando das habilidades sociais desenvolvidas, né, na criança, no adolescente. Se a gente for pensar bem, eles passaram 2 anos agora sem desenvolver essas habilidades de uma forma efetiva, né? Não é que eles não desenvolveram nada, mas de uma forma efetiva. Então, voltar para a escola, tinham muitos alunos felizes, mas tinha aluno ansioso para voltar, angustiado, como vai ser?
eu falei com aquele amigo online, mas agora eu vou estar ali no recreio com todos, né? Como vai ser? Quem vai me acolher, quem não vai? Crianças que mudaram de escola durante a pandemia, ou qualquer dessas mudanças, a gente esquece que eles pararam de desenvolver essas habilidades de uma forma efetiva e funcional, muitas vezes, durante a pandemia. Então, eu vou fazer uma última pergunta aqui, depois abrir para vocês, e online também a gente acho que tem algumas perguntas. Poderia ficar falando aqui até amanhã com vocês, mas acho que tem uma questão que, na verdade, já saindo um pouco da questão de ansiedade e depressão, a gente está falando do estigma e do preconceito, né? Quando a gente fala muito sobre essa questão de olhar e levar num médico, entender que uma criança que está com um sintoma, um sinal depressivo, é a mesma coisa que aquela criança que está com falta de ar e vai num pneumologista. Um sintoma é o mesmo, né? O tratamento é buscar uma ajuda médica. Ou mesmo o uso da medicação, né? Quantas vezes a gente não explica para crianças, adolescentes e pais que quem tem um problema de diabetes vai tomar uma medicação para controle da diabetes. Quem está com alguma questão de um transtorno mental tem que tomar uma medicação para estabilizar isso e para aprender a lidar com isso no momento de terapia e tudo mais. Então, pensando um pouquinho nesse estigma, nesse preconceito de buscar ajuda, a gente quer criar uma cultura de saúde mental mais positiva, visando toda essa melhora de qualidade de vida, que a gente fala, de ter uma vida mais funcional mesmo, em todas as formas. Como vocês veem essa questão do estigma? Porque tem estudos que eu vi isso no próprio Instituto Ame Sua Mente, que mostram que o estigma pode atrasar a busca por uma ajuda profissional de 8 a 10 anos. Então, vocês imaginam como o sofrimento de uma pessoa lá por 8, 10, 6, 8, 10 anos, como aumenta até conseguir chegar a uma procura de ajuda, porque antes disso ficou lá com medo de se expor, medo do julgamento dos outros, né, do preconceito. Existem uma série de fatores para a gente ter todo esse estigma ao redor da saúde mental, né? Um deles é a gente vive numa cultura que ainda tem essa visão arcaica de que um transtorno mental ele está associado com o caráter da pessoa, como se a pessoa fosse frouxa, como se a pessoa não tivesse força para brigar, como ela não se esforçasse, né? Para quem já passou por uma depressão ou alguma coisa do tipo, isso é uma coisa completamente sem sentido, né? Quem já viveu ou viveu com alguém que tem, né? Ou que teve. Então, assim, um dos maiores problemas é as pessoas não associarem a saúde mental e o transtorno mental com o funcionamento do cérebro. Eu costumo dizer que eu falo da minha saúde mental como falo da minha saúde como um todo, porque eu tenho um cérebro, ele se expõe a uma série de situações, às vezes ele tem um pouco mais de dificuldade, às vezes tem um pouco mais de facilidade para lidar com as coisas, e, eventualmente, ele pode começar a não funcionar como deveria funcionar. Assim como, vou inventar essa porque não veio rápido, mas tipo, eu posso dizer para vocês que eu tive uma pneumonia porque, não sei, fui num determinado lugar e acabei desenvolvendo uma pneumonia. Se as pessoas partissem desse ponto de que saúde e transtorno mental tem a ver com o funcionamento do cérebro da gente, a gente teria um pouquinho mais de facilidade de ir no psiquiatra ou ir... Bom, a história do psiquiatra, eu acho que também a gente tem um problemão que foi, as pessoas demoram tanto tempo para chegar num psiquiatra que o psiquiatra acaba necessitando utilizar uma medicação. E daí a gente tem uma realidade de que o psiquiatra sempre prescreve remédio. Mas não é verdade, é que as pessoas... E aqui eu tenho que dar uma puxadinha de orelha no público masculino, assim, geralmente demora muito mais para chegar, os sintomas já estão muito mais engessados, então, assim, a gente precisa, né, tipo, mudar isso. E tem mais uma questão que eu acho interessante na história do estigma, é associar que os problemas das crianças têm a ver com a mãe e o pai, aquela coisa, sabe? Sempre a culpa é da mãe. Quando eu falo num jantar assim, né? Alguém me pergunta, o que você faz? Eu sou médico. Geralmente eu falo médico para não... Mas médico do quê? Daí eu sou psiquiatra. E daí a pessoa chega e pergunta, né? Tipo, mas deve ser um problema tratar com as mães, né? Esse tipo de coisa. E por um lado, essa risadinha eu já não dou mais, assim, porque eu já sei o impacto que isso causa. Isso é o que faz muitos pais, por exemplo, não poderem
buscar atendimento para os seus filhos, porque eles acham que eles vão ser culpabilizados pelo fato da criança, né, tipo, ser agressiva ou tá triste, alguma coisa do tipo. Isso é o que faz os pais muitas vezes não virem à escola, porque eles acreditam que eles vão ser culpabilizados, né, pelo comportamento dos filhos, como se isso fosse uma coisa direta, proporcional. Se meu filho faz isso, essa escolha foi minha. Muitos pais, eles se sentem super aliviados na consulta, quando você chega e diz assim, mas essa decisão não foi tua, a decisão foi dele, ele é um menino de 12 anos e ele tomou uma decisão. E você vê os pais surpreendidos com a colocação, como se isso fosse... Porque é um ser vivo que toma decisões baseada na história dele, certamente, com um pouco da história de vocês, bastante, mas eu não posso dizer que a decisão da criança é a decisão dos pais. Se a gente pudesse desfazer só esses três aí, eu já garanto que a gente teria diálogos mais legais, assim, mais leves e tal. Eu tenho uma experiência com o contato de escolas e família, é que mesmo em casos muito graves, quando a relação da família com a escola é legal, o desfecho é outro, completamente. A gente tem gosto de participar das reuniões, a gente vai mais longe e tal. Então, é isso. Não, é verdade, Gustavo. Eu acho que essa questão, né, dos pais, relacionar com os pais, é um fracasso, né, eu fracassei, é uma questão, é muito cruel, né, porque, na verdade, o que nós pais queremos? O melhor para os nossos filhos, né? Então, a gente quer sempre o melhor, quer fazer o melhor, e a questão, eu acho que é isso, até pelo preconceito, o estigma, a gente não conversa muito sobre isso, a gente não tem muita informação. Então, essa coisa de poder ir lá e conversar com o psiquiatra, com o psicólogo, entender um pouquinho melhor como que você, enquanto pai, pode fazer a diferença, né, e pode ajudar, eu acho que ajuda, né, já melhora muito esse caminho, né? Eu acho que a gente está caminhando para isso. Com certeza. Acho que uma coisa que a gente sempre fala para o aluno chegar, mas que minha mãe não entende, minha mãe faz isso de propósito. Acho que pai e mãe, uma coisa que a gente sempre fala assim, pai e mãe não faz de propósito, não faz para errar, está tentando acertar, né? Então, eles estão tentando o caminho como eles sabem, pelas experiências de vida que tiveram, pelas informações que têm, até por isso a gente fica muito feliz com os pais que querem informação para poder saber lidar com as coisas da melhor forma possível. E, inclusive, também no consultório, eu até falo muito com eles, para eles se colocarem também no lugar dos pais, né? Os jovens já podem fazer isso, já entender também que os pais têm uma história, tiveram um caminho, foram filhos também, né? Então, acho que esse processo de desenvolver empatia com os pais, é importante também, para que eles entendam. Bom, vou abrir para perguntas de vocês, a gente tem algumas online aqui que eu já estou acompanhando. Gus, se alguém tiver alguma pergunta, por favor, pode levantar a mão. Já temos uma. Você abriu o evento, a palestra, falando justamente da diferença do psiquiatra e do psicólogo, né? E, assim, eu juro que a minha percepção é essa. Eu iria num psiquiatra, e eu fiz isso na minha vida. Fui num psiquiatra quando eu tive depressão pós-parto e fui num psicólogo para fazer terapia. Mas o psiquiatra eu procurei quando eu sabia que eu precisava de remédio, né? Até uma amiga minha brincou, falou assim, é como se você estivesse indo lá na Cracolândia, falando, doutor, eu preciso de uma receita. Como que a gente identifica, no caso das crianças, dos nossos filhos, se eu tenho que procurar um psicólogo ou um psiquiatra? Qual é o caminho, assim? Eu vou te dizer uma coisa que é uma resposta bem prática. Eu sempre procuraria o psicólogo em primeiro lugar, sempre. Porque ele faz essa triagem, ele vai saber dizer assim se precisa passar com o psiquiatra ou não. Eu só não procuraria, e aqui eu estou deixando a resposta um pouquinho mais complexa para vocês, mas se eu percebesse um risco muito grande, o que seria um risco muito grande na psiquiatria? A criança tendo um comportamento muito fora de si, assim, a criança, porque daí o que pode acontecer é a gente perder tempo, se a criança está tendo, por exemplo, um sintoma alucinatório, que é pouco comum de acontecer, mas acontece, ou agitação psicomotora de uma forma que nem a psicoterapia vai conseguir funcionar direito, tu entende? Então, eu partiria desse ponto, assim, se a criança consegue está dentro do consultório da psicóloga, do psicólogo e tal, eu levaria primeiro para fazer a triagem ali. Se ele não tem condições disso, daí eu procuraria o psiquiatra. Eu acho que o canal também de conversar com a escola, né? Assim, primeiro, de repente, até essa conversa com a escola, com quem está convivendo ali no dia a dia,
de que o que está observando, que comportamento, qual a recomendação, poder direcionar isso melhor também. Pode falar. Boa noite. Esses dias eu recebi num grupo de WhatsApp um vídeo desses de TikTok, era uma psicóloga, psicoterapeuta, falando sobre os sintomas de determinado transtorno. E aí as mães do grupo começaram, eu acho que meu filho tem isso, não tem, ou a escola falaria, e aí um pai falou assim, na verdade eu levei o meu no médico, ele tinha, a escola nunca detectou, e uma mãe falou, a escola me apontou. Como é que é esse caminho entre essa parceria entre o sintoma, o médico, seja o psiquiatra ou um psicólogo, e a escola? Qual seria a responsabilidade, o papel? Por que a gente espera da escola isso e muitas vezes nem espera do pediatra? Bom, eu acho que, né, essa questão confunde, né, mesmo. Eu acho que tem que ter essa, em geral, a escola pode, né, eu acho que indicar, né, uma avaliação psicológica. Em geral, o que eu vejo, assim, as crianças vêm e a psicóloga, como o Gustavo falou, a gente indica para o psiquiatra quando a gente acha que realmente já está num ponto que precisa de uma abordagem medicamentosa ou uma avaliação mesmo. Às vezes nem é para tomar medicação, é só para trocar uma ideia, né? Eu acho que essa parceria escola, médico e psicólogo, acho que é fundamental, né? Nesse caminho aí para. Eu acho que tem uma coisa importante que é que a gente não sobrecarregue a escola com coisas que não são necessariamente da escola, tá? Então, assim, eventualmente a gente tem diagnósticos que chegam para a gente e a gente demora meses para descobrir se o diagnóstico é X ou Y. Então, assim, nesse caso, eu me preocuparia com a culpabilização da escola por, eventualmente, um transtorno que não está sendo ativamente, né, questionado e tal dentro da sala de aula, né? Eu, dentro de 4 paredes num consultório, eu posso perguntar sobre desejo de morte ou sobre pensamentos obsessivos de beijar um parente, por exemplo, esse tipo de coisa. O professor, a professora não tem essa obrigação, então a gente tem que lembrar desse tipo de coisa. Mas é dentro da escola que acontecem uma série de coisas, né? A gente tem que muitas vezes não acontecem dentro de casa, como fazer uma prova, uma briga com um colega, né? Tipo, tem uma série de eventos que acontecem dentro da escola que permitem que quem está dentro da escola observe essas coisas e sinalize aos pais que, se tem uma boa relação com a escola, conseguem detectar isso cedo e até questionar se vale a pena passar, né, tipo, por uma triagem ou não e tal. Então, eu acho que a coisa que mais me preocupa nessa resposta é culpabilizar, assim, né? Mas, de fato, essas coisas acontecem dentro da escola e escolas que conhecem um pouco mais sobre saúde mental podem ajudar a identificar isso um pouco mais cedo ou não. Mas tem um outro fator no comentário que me preocupa um pouco, que é essa tiktokização dos transtornos mentais. A gente falou do estigma e, hoje em dia, quando me perguntam do estigma, eu também penso no contrário da resposta, que é as pessoas querendo se identificar com a bandeira de um transtorno mental, que é uma coisa super frustrante, assim, até de uma certa forma. Eu acho que a gente está vivendo um momento que vai se resolver nesse sentido, e eu acho que a maioria dos jovens vai saber mais sobre transtornos mentais depois de tudo isso, mas é certo que a gente está vivendo um momento onde existe uma banalização dos transtornos mentais e dos tratamentos. Hoje em dia existem hoodies com escrito, né, a minha ansiedade hoje está a 1000, uma coisa assim, minha ansiedade, e isso, para quem tem ansiedade de verdade, para quem faz um tratamento de verdade, isso é uma coisa muito frustrante, assim, porque quer dizer que todo mundo tem esse negócio e todo mundo consegue viver e compram moletons e tal, e eu não consigo ir para a escola por causa disso. Então, assim, isso é uma coisa que lá no fundo me irrita um pouco, assim, me incomoda, assim, esse tipo de coisa, mas eu acho que é um momento que a gente está vivendo e que vai se desfazer, assim. Eu lembrei aqui de uma situação que eu comentei esses dias, acho que foi com a Miss Freitas, com a Renata. Eu, quando comecei a fazer psicologia, e eu acho que a Mari vai se identificar, a Bia, quem é psicóloga vai se identificar, que a gente compra aquele guia de psicopatologias, né, gigante, começa a olhar e ler, e é contagiante você continuar lendo e vendo sintomas. Eu fui colocando post-it em tudo que eu me sentia que eu tinha. E eu lembro de chegar para o professor de psicopatologia e falar assim, eu tenho tudo isso. E daí ele falou assim, que bom, porque se tivesse só uma, eu ia ficar preocupado.
porque a gente tem um conjunto de sinais, de sintomas, de características, e não ignorando a personalidade de cada um. Então, eu nunca vou esquecer dessa frase. Ele falou, nossa, que bom, porque se fosse só um post-it, ia significar alguma coisa mais importante para mim. Ufa. Bom, eu vou ler uma pergunta online, depois a gente passa para a sua, tá? Desculpa. Surgiu aqui uma pergunta de como ajudar um adolescente que não quer sair socialmente, fora do ambiente escolar, se abrir para novas experiências, viver a sua adolescência de um jeito menos solitário. Meu filho parece não saber o que fazer quando não tem um script, quando não tem nada sendo esperado dele. A pandemia, lógico, atrapalhou esse repertório. Então, tem bastante caso como esse, né? Depois da pandemia. Acho que, primeiro de tudo, é essa angústia, né? Acho que todos os pais, as mães ficam muito angustiadas de verem os filhos sem ter essa convivência social que realmente é protetora, ajuda. Então, uma das coisas, primeira coisa é justamente validar, entender a criança, se conectar com esse jovem. Primeiro, ver se realmente ele está sendo acompanhado, se tem se ele está num psicólogo, porque se não tiver, é uma indicação importante, né, para que ele tenha um acompanhamento, para que ele consiga justamente desenvolver essas habilidades sociais, né, de conseguir enfrentar uma novidade, de conseguir vencer o medo, que o medo também é um sentimento extremamente natural, mas ele pode ficar patológico se a gente não enfrentar, né? Só pelo enfrentamento que a gente vai conseguir vencendo as etapas desse medo, enfim, dessa ansiedade maior que muitas vezes, no caso desse menino, ele está com ansiedade, né? Depois o Gustavo vai falar um pouco mais, mas parece a ansiedade social, né? De ele ter medo de não fazer parte. Eu acompanho vários jovens, adolescentes com essa questão no consultório, e uma das coisas é justamente ter um psicólogo para orientar os pais como lidar, porque muitas vezes a frustração acaba fazendo com que o jovem se retraia mais e não queira mesmo sair, porque a mãe fica empurrando para sair ou fica querendo criar situações que vão deixando ele mais constrangidos ainda, justamente querendo ajudar, mas acaba indo para o lugar que não vai ajudar tanto, né? Então, a orientação de como fazer e de como ajudar é fundamental, né, nesses Acho casos. que também tem uma questão aqui que eu acho que é muito importante, Maria, a questão da personalidade de cada um, né? Assim, a gente vê muito, eu recebo mães falando assim, porque não vai para balada, não vai para aquelas festas que todos vão. Aquela pessoa não quer ir, não é o perfil, de repente a programação daquele adolescente é outra, né? Ou mesmo criança pequena, que a gente vê em buffet infantil, que é aquele barulho, tudo, é aquela criança que fica mais quietinha, que não se solta no buffet infantil, porque aquilo não faz parte da personalidade, do que ele se sente confortável. Então, cada um, a gente respeitar também, não é só questão de pandemia, de tudo, é respeitar o momento de cada um. Assim, eu recebi uma mãe há pouco tempo falando isso, não quer ir para balada, e passou 2 anos sem balada, mas assim, ela não quer mesmo. Sabe? Assim, acho que é importante a gente pensar Exato, nisso, por né? isso esse autoconhecimento, também entender, né, esse perfil, né, e o temperamento desse jovem, né, para justamente respeitar. Se a gente puder ter uma expectativa realista em cima da pessoa, né, ela pode ir fazendo o que deveria ser feito, que é uma exposição gradual em direção a coisas que para ela geram sentido, né, geram conexão. O grande problema nesse tipo de caso, eu acho, são os dois extremos. Um é a gente puxar demais e fazer expectativas muito altas, né? Ou, na base, a criança está muito ruim do ponto de vista de ansiedade. E isso é uma coisa que a gente tem que avaliar, porque às vezes a pessoa está num estado de alerta tão grande que a simples ideia de sair de casa já gera um desconforto. Muitas crianças têm dor de barriga, têm coisas do tipo, assim, então a gente tem que tomar cuidado. O problema no ritmo, nesse tipo de situação, ele pode ser um dos maiores problemas, que é o que eu chamo de ritmo aqui, é a gente começar a querer dar um ritmo mais rápido do que a pessoa pode dar. E quando isso quer dizer assim, né? Vamos começar a sair mais, tem que ir na festa. Antes de sair, por exemplo, para
vamos supor, para uma coisa mais tranquila, antes de sair para ir na padaria comigo, eu quero que ele vá numa festa, por exemplo, né? Se eu faço isso dessa forma desenfreada, a pessoa entra num estado de alerta muito maior e ela se fecha cada vez mais. Exatamente, né, Gustavo? Isso eu faço, né, em terapia, exatamente como a gente trabalha, fazendo combinados, né, com jovens, o que seria possível para ele, na exposição gradual, o que ele poderia fazer, que comportamentos de saída, né, seriam assim, confortáveis para ele fazer. Ele vai se expondo aos poucos e aí aquele medo vai diminuindo, né? Isso tem que ser junto, né, com uma conversa com os pais também, para eles entenderem e esperar o tempo, né, de cada um. Porque uma valorizar os pequenos passos, né? Porque é Cada muito baby comum, steps. quando as coisas começam a andar, a gente tem lá 15 dias, 20 dias andando direito, está começando, por exemplo, uma coisa que seria fácil, mais fácil para algumas crianças, é trazer um amigo para brincar dentro de casa, porque dentro de casa eu me sinto mais seguro, esse tipo de coisa. Se ele não consegue fazer isso, trazer um familiar, um primo para brincar, esse tipo de coisa. E daí a gente vai indo devagarinho, construindo essa relação de confiança com o pai, né, com a mãe e tal, e aceitando que a pessoa vai entrar em alerta quando ela se dispõe a viver uma coisa nova e vai se adaptar. Só que daí, quando ela começa a fazer isso, a gente começa a se empolgar e começa a pedir, vamos para a festa agora? E daí a criança se fecha e a gente, às vezes, volta para o início. Às vezes. Aí começa tudo de novo. Bom, vamos, uma última pergunta por causa do tempo. Eu acho que a gente já está bem apertado aqui em tempo. Então, Oi, meu nome é Mirela. Eu queria falar, eu sou nutricionista. E a gente sabe que hoje já tem vários artigos científicos mostrando a relação da microbiota intestinal com ansiedade e depressão. A gente sabe que 95% da serotonina é produzida no intestino, e principalmente para quem tem crianças menores, eu vejo, né? As crianças são extremamente constipadas. Tem crianças que ficam 7 dias sem ir ao banheiro, né? E como isso hoje está relacionado com ansiedade e depressão. Então, para as mães, para todo mundo que está aqui, esse é um dos fatores também que a gente pode estar trabalhando como prevenção, principalmente para quem tem crianças pequenas, né? Que hoje a gente sabe que elas estão sendo muito expostas a doces, as coisas muito antes de uma época que a microbiota está melhor, e como isso hoje está desencadeando a ansiedade e depressão em crianças muito mais jovens, e que na adolescência isso fica muito ruim, né? Eu queria só fazer essa correlação, porque ela é muito importante. na verdade, eu vou usar a tua pergunta como um gancho para o nosso próximo WeTalk, né? Dia 10 de novembro vai ser o nosso próximo WeTalk, e a gente vai falar, o assunto vai ser estilo de vida, nutrição e saúde mental, que foi um dos temas escolhidos pelos pais também, o quanto isso interfere na saúde mental. Então, eu estava brincando com eles que outro dia o aluno falou, banana no snack de novo. Eu falei, banana é antidepressivo natural, pode comer. Então, o quanto isso impacta, pensar no que se come, qual é o estilo de vida, né? Então, já fica como link para o dia 10 de novembro, vocês vão receber o convite, porque daí vai falar exatamente sobre isso. A gente vai ter uma nutricionista e uma psiquiatra que estão focando realmente em estilo de vida e saúde mental, tá? Bom, antes de mais nada, queria agradecer vocês dois muito. Perfeito. Tenho certeza que para todos... Foi um prazer estar aqui com vocês essa noite. A gente aprendeu, sempre se aprende algo a mais, sempre se tem alguma coisa. Tem algumas perguntas que acabaram surgindo aqui sobre linha da psicologia, procurar, que caminho. Na verdade, isso não tem regra, né? É como cada um se adapta. Então, tem vezes que tem que ir em 2, 3 psicólogos até realmente se sentir bem, onde você se sente à vontade. Tem que ser um espaço acolhedor para aquela pessoa, para aquele tipo de personalidade também. Então, a psicanálise, para alguns, é o que funciona, a comportamental, que é a linha da Mari, mais alguma coisa, né? E lembrar também que nenhum psicólogo é puramente uma linha, né? A gente vai estudando, vai acrescentando tanta coisa, estudos de neurociências vão vindo também, a gente estuda a parte das patologias, então, tudo isso. Então, obrigado para todos vocês. Esperamos vocês no dia 10 de novembro. Tá bom? Obrigada.